A situação agora é mais calma em Brasília, depois de manifestantes tentarem invadir a sede da Polícia Federal. Protesto violento foi realizado ontem à noite, depois de um indígena bolsonarista, o José Acácio Sererê Chavante, ser preso pela Polícia Federal por envolvimento com atos antidemocráticos. O grupo atirou fogo em veículos, caçambas de lixo, lixeiras e ainda tentou jogar um ônibus de um viaduto. Forças de segurança do governo do Distrito Federal entraram em confronto com os manifestantes. Em meio à confusão, o presidente eleito Lula seguiu no hotel em que está hospedado na capital federal e a segurança foi reforçada nesse local. Antes do tumulto, houve a cerimônia de diplomação dele, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, no Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem mais informações sobre tudo isso, né, sobre toda essa confusão e esses crimes que foram cometidos em Brasília, com o Adriano Oliveira. Bom dia, Adriano. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Eu vou começar já pelo fim, que você falou sobre esses crimes. Até agora, a Secretaria de Segurança Pública não divulgou nenhum balanço com relação ao número de presos, né? Não há registro até agora de presos. Se há uma boa notícia em meio a esse caos que tivemos ontem pela madrugada, é que nesse momento não há qualquer tipo de conflito ou atos de vandalismo, na verdade desde as primeiras horas da madrugada. O que a gente nota, basicamente, é uma segurança reforçada em diversos pontos aqui do Distrito Federal, principalmente na esplanada dos ministérios. Para se ter uma ideia, o bloqueio começa na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional fica mais ou menos uns 3 quilômetros até a Praça dos Três Poderes e é próximo à rodoviária. Então, por exemplo, os trabalhadores que chegam neste momento para trabalhar e que trabalham na esplanada dos ministérios, eles precisam descer na rodoviária e seguir a pé porque essa região está bloqueada. De qualquer forma, pelo menos não há nenhum ato com relação a isso aqui na região central de Brasília, ao controle pelo menos da Polícia Militar, que acabou ontem reagindo com bombas de gás e balas de borracha para poder conter a situação que começou a partir do que você dizia da prisão do índio bolsonarista, e aí começou toda uma série de atos criminosos aqui no Distrito Federal, como quebra de delegacia, como queima de ônibus, de carros na região central e uma segurança reforçada junto ao hotel em que está o presidente eleito, agora diplomado, Lula. Ele seguiu no hotel em que está hospedado durante toda a noite, segurança reforçada, como eu falei, tanto de Lula quanto do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E no fim da noite de ontem, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que já foram tomadas medidas para responsabilizar os culpados e que esse processo de identificar e punir os vândalos vai prosseguir nos próximos dias. Sim, houve e continuará a haver resposta. Isso é o que pode ser dito no momento. Por outro lado, não pode haver uma modulação errada no sentido de imaginar que todas as pessoas que estavam em tal ou qual local agiram de modo violento. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e, posteriormente, por parte das autoridades federais, em relação a esta hipótese. O Flávio Dino, disse ainda que quem aposta no caos não venceu e nem vencerá. Lembremos, hoje houve a diplomação do presidente Lula. Nós não podemos, neste momento, achar que há vitória daqueles que querem o caos. O sentido principal da nossa mensagem é esta. Há, infelizmente, pessoas desejando caos antidemocrático, ilegal? Sim, há. Mas essas pessoas não venceram e não vencerão amanhã. Esse é o sentido principal, de tranquilidade e as garantias do governo do Distrito Federal, nas quais nós temos plena confiança. Secretário.
A entrevista foi ontem no Centro Cultural Banco do Brasil, bem no fim da noite, quase no início da madrugada, ali próximo à meia-noite. E junto de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, também participou o delegado da Polícia Federal, que é responsável pela segurança do presidente eleito Lula e que será o novo responsável pela Polícia Federal a partir de janeiro, Andrei Rodrigues, que destacou exatamente que o presidente eleito estava sereno e descansando no hotel. O presidente, como o senhor bem disse, cumpriu todas as suas agendas, foi diplomado e retornou em segurança para o hotel onde está, tranquilo, sereno, descansando, e lá permanecerá. Portanto, a nossa operação segue íntegra, segue sendo sempre adaptada a cada evento, a cada momento, como já era previsto desde o início, e assim será até a sua cerimônia de posse e o pleno exercício do direito do exercício da presidência, que nós garantiremos a sua segurança. O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, também esteve nessa coletiva e afirmou que os participantes desses atos de vandalismo serão responsabilizados. O governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, disse que todas as forças policiais foram colocadas nas ruas. Mais de 2 horas depois do início dos atos, o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, escreveu em uma rede social que o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito, abre aspas, o contato com a Secretaria de Segurança do DF e com o governo do Distrito Federal a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. Ele disse que tudo será apurado e esclarecido e que a situação está se normalizando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou, classificou de absurdos os atos de vandalismo feitos por uma minoria raivosa. Lembrando que eu falei do presidente Lula, ele despacha hoje no CCBB, a partir das 10 horas da manhã tem o conselho ainda do grupo de transição, que encerra hoje às 2h30 os trabalhos do presidente Lula. A previsão é que ele participe desses 2 encontros, do conselho, ali por volta de 10 horas da manhã, e às 2h30 da tarde, com o encerramento do grupo de transição lá no CCBB, Carla. Adriano, os nossos ouvintes, claro, estão se manifestando e alguns com algumas dúvidas que fazem muito sentido. Por exemplo, a Tânia, ela pergunta o seguinte, ela diz, olha, quando é que começou mesmo? Isso foi durante a madrugada? Porque a gente está falando em normalização às 7 horas da manhã, retirada do veículo efetivamente às 7 horas da manhã. Ela está perguntando se as autoridades, se, por exemplo, os bombeiros chegaram no momento em que tudo acontecia, se houve demora no atendimento a essa ocorrência. E a impressão que a gente tem é que faz sentido esse questionamento dela, que sim, demorou para que tudo fosse resolvido, para que esse incêndio fosse contido, também para a retirada desses veículos, né? E aí o outro ouvinte aqui nosso, que é de Curitiba, é o Alex, pergunta, olha, aconteceu tudo isso por aí e ninguém foi preso, além do Cacique Sererê? Começar pelo fim, então. Aconteceu tudo isso e até agora ninguém foi preso. Pelo menos a Secretaria de Segurança Pública não divulgou, e a Polícia Militar, eles não divulgaram nenhuma prisão. Podem ter ocorrido prisões? Podem, sem problema nenhum, podem ter acontecido, mas por parte da Segurança Pública não foi divulgado nada com relação a isso. Com relação às manifestações, teve uma demora sim por parte da ação tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar. Mas também é preciso a gente destacar que houve uma demora para chamar a polícia e também o próprio Corpo de Bombeiros para atuar nesse início de confusão que aconteceu ali por volta de 8 horas da noite, 7h30 da noite, junto à Polícia Federal. E aí sim que acabou ocorrendo toda essa confusão que a gente relatou. Foram 4 ônibus queimados, né? Foram 8 veículos no total. Tem até uma cena que, se olhar nas redes sociais, muitas pessoas compartilhando vídeo, de tentar empurrar um ônibus para virar, um ônibus que foi queimado. Há ainda rescaldos desses veículos que foram queimados em termos de limpeza agora pela manhã. Eu falei dos bloqueios próximo à esplanada dos ministérios, mas também há um bloqueio próximo da Torre de TV, e próximo da Torre de TV fica a delegacia que foi depredada. Fica também o hotel do presidente Lula e de Geraldo Alckmin, né, do presidente eleito, fica próximo à Torre de TV. Lá, agora pela manhã, ainda tinha um dos ônibus que estavam sendo retirados ainda para fazer a limpeza da pista. Então,
Aconteceu tudo isso, sim. A gente está aguardando e cobrando, inclusive, das autoridades para saber outras medidas de segurança que podem ser realizadas aqui no Distrito Federal, porque a gente tem uma posse daqui a alguns dias também, né? Uma posse, ontem tivemos a diplomação e temos a posse aqui do presidente eleito no dia 1º. E, além de tudo, né, esse bloqueio reforçado que foi feito em diversas regiões, mas principalmente na Asa Norte, que foi onde aconteceram esses atos criminosos, e na Esplanada dos Ministérios é o que a gente observa nesse momento, a segurança reforçada para que não ocorram novos atos. Não há nada até agora, pelo menos desde o início da madrugada, de nenhum outro ato que tenha sido registrado por parte das forças de segurança. Os nossos ouvintes estão estranhando, obviamente, porque quando se viu manifestação com ato violento em diferentes partes do Brasil, e eu vou frisar São Paulo aqui, porque foi onde a gente teve depredação de fachada de agência bancária, fogo sendo ateado em lixo, nem em veículo, viu? Em lixo, né? Em acúmulo de lixo ali e tal, pedras sendo lançadas contra prédios. Aí você teve uma repressão muito violenta, inclusive com o jornalista, né, fotográfico aí, fotojornalista, perdendo o olho em manifestação, bomba de efeito moral sendo lançada, bala de borracha. Então, o que se considera como padrão a repressão de manifestação violenta é uma repressão também bem, digamos, né, bem assertiva. Agora, é completamente diferente do que a gente está observando nesse caso, nessa madrugada em Brasília, né, Megali? E tem alguma ponta desamarrada aí, né? Porque o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que a ordem era de executar prisões, né? Prisões em massa, se necessário, desses criminosos. Então, só para confirmar, Adriano, não houve prisões? A gente tem essa informação ou nós não temos informações se houve alguma prisão? Só para entender direito. Para tentar ser claro, tanto Secretaria de Segurança Pública quanto Polícia Militar, até agora, sempre que questionados, não informam com relação ao número de prisões. Dizem que ainda estão averiguando e que não há um balanço. Então, é bem provável que não teve mesmo, viu, Megali? Se houvesse tido, não, a gente ainda não pôde contar porque foi muita gente presa, seria uma coisa. E eles informariam isso. O que se teve, por exemplo... É porque não houve. O que se teve, por exemplo, de ação, que nem a Carla estava falando, na ação da polícia, o que teve para tentar dispersar os atos? A famosa bala de borracha, né? E também o spray de pimenta, que é o que a gente observa, principalmente nos atos que foram realizados na frente da Polícia Federal, né? E aí começa um pouco de dispersão, mas há exatamente esse quebra-quebra, essa queima com relação aos veículos. É o que se tem, pelo menos, de ação da polícia naquele momento em que os atos estavam acontecendo aqui na região central. Adriano, bom, saberemos o argumento... agora do... Desculpa, Sheila. Não, o argumento Manda dessas bala. pessoas que cometeram esses crimes é de que protestavam contra a prisão do cacique, né? Sobre o qual a gente estava falando logo no comecinho. E aí os ouvintes estão falando, vocês não vão dizer por que ele foi preso? Em que circunstâncias ele foi preso? Foi um pedido feito pelo próprio ministro Alexandre de Moraes contra esse cacique, que em algumas oportunidades chamou Lula de bandido, disse que o petista só governaria por cima, passando por cima do cadáver dele e arregimentando também grupos de indígenas para cometerem crimes, né? Ameaça e perseguição do presidente eleito e de ministros do Supremo. Conta pra gente, contextualiza pra gente o que envolve essa prisão considerada injusta pelos manifestantes que ontem lá estavam. São os chamados atos antidemocráticos, né? Você tem hoje um grupo concentrado próximo ao QG do Exército, aqui em Brasília, que desde a eleição e a confirmação do nome do presidente eleito Lula como o eleito, né, no processo todo que tivemos aí de segundo turno e primeiro turno, acabamos concentrando em termos de manifestações. O que teve com relação a esse indígena é exatamente isso. Ele é acusado de atos antidemocráticos, de acabar colaborando, ou seja, com a situação do que chamam de situação de ódio, né, contra pessoas, personalidades, contra a instituição como um todo. Só é bom a gente ressaltar que o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, ele vem a partir de uma solicitação da Procuradoria-Geral da República. Foi a Procuradoria-Geral da República, a partir desses atos antidemocráticos, que entendeu de que se fazia necessária essa prisão de pelo
pelo menos 10 dias, né? E a partir daí que o ministro Alexandre de Moraes acabou expedindo essa solicitação de prisão, que foi cumprida imediatamente por parte da Polícia Federal. E a partir disso é que alguns manifestantes, ou não se sabe o número por certo, se fala em 180, 200 pessoas, mas essas pessoas foram para frente da Polícia Federal e começaram a cobrar a soltura dele. E aí começou toda essa confusão, começaram a quebrar carros naquela região, atearam fogo nesses carros, e aí que a polícia acabou agindo, e aí é todo esse cenário que a gente relatou agora há pouco, que acabou ocorrendo muito em função exatamente de um pedido que foi da Procuradoria-Geral da República, em que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, né, aceitou essa solicitação de prisão, e a Polícia Federal acabou cumprindo o seu papel. Aí cabe, claro, que quem se sente sempre injustiçado, recorrer ao processo legal, né? Que é você ir ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça, não a partir da força, como que foi o que a gente observou ontem aqui em Brasília.